Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que tem em curso. Então vamos falar do Cariocão 2018. Acabou há meia hora mais ou menos o jogo do Fluminense. Então vamos botar o hino do Fluminense, tocar o hino do Fluminense. Vamos lá, no hino do Fluminense aí. Tricolor jogou contra o Bangu, lá em Moça Bonita, no calorão de Moça Bonita, 4h30 da tarde. E o Flusão ganhou de 4-0. Estou aqui pedindo desculpa aos meus amigos que acompanham o canal, que provavelmente estavam esperando eu entrar ao vivo, mas a conexão está muito ruim. Eu tentei pelo menos umas 2 ou 3 vezes e não consegui. A internet aqui onde eu moro está muito ruim, está muito fraca, o sinal está caindo toda hora, então eu não ia conseguir fazer ao vivo, infelizmente. Tomara que consertem. Então estou tendo que fazer o vídeo e colocar o vídeo, infelizmente. Eu adoro fazer ao vivo que a gente bate papo, mas infelizmente não vai dar. Então vamos lá. Fluminense, pela primeira rodada, começou com o pé direito, ganhando do Bangu de 4-0. Tem 3 pontos nessa minha análise aí fundamentais. Análise do primeiro tempo, análise do segundo tempo e análise do que aconteceu após a expulsão do jogador do Bangu e as medidas e as mexidas do treinador do Bangu. Então vamos lá. Primeiro tempo, o Fluminense começou com um time que vem jogando normalmente com 3 zagueiros. Gilberto realmente subindo de produção. Depois do último jogo ele subiu de produção, está jogando melhor. O Marlos pela lateral vai causar uma dor de cabeça para o Abel, porque o Ayrton vinha bem, saiu porque se machucou e o Marlos também está indo bem. No meio de campo, o Richard marcando legal, mas o Jadson deu alguns moles. O Sornosa encontrou mais dificuldade para criar, principalmente no primeiro tempo, mas mesmo assim conseguiu também estar subindo de produção. O Marco Júnior se movimentando bastante e o Pedro destoando um pouquinho do restante. O que eu falei, o time do Bangu é um time azeitadinho, que não era aquele time da Copa do Brasil que o Fluminense meteu 5-0. O Bangu não deu os moles que aquele time deu. E outra, o Bangu também foi para cima. O tanto que no primeiro tempo o Fluminense teve 2 chances claras. Uma com o Gilberto pelo lado direito, que ele poderia ter estado pro gol, ou ter tocado melhor a bola para fazer o primeiro, e a outra no lance de cabeça do Pedro. O Pedro também teve um outro, na verdade, umas 3 chances. 2 com o Pedro e uma com o Gilberto, que o Fluminense poderia ter feito gol. Porém, o Bangu também teve chance de fazer gol, pelo menos em 2. Numa, o jogador do Bangu estava sozinho dentro da pequena área, a bola bateu na cabeça dele e foi para fora. A bola veio meio forte, mas o Bangu também poderia ter feito o primeiro gol. Então o Fluminense encontrou uma certa dificuldade, encontrou resistência, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu ter oportunidade. Mas teve oportunidade por quê? Porque o Bangu também foi para frente e abriu espaço lá atrás. E o Gilberto e o Marlos estavam indo muito bem para frente. Então, o jogo no primeiro tempo foi um jogo parelho, mas com o Fluminense um pouquinho melhor, porque o time, a base do Fluminense, o jogador do Fluminense, tem mais categoria que o time do Bangu. Mas o jogo foi parelho no primeiro tempo. Qualquer um dos dois poderia ter feito o primeiro gol, tanto o Fluminense quanto o Bangu, mas o Fluminense foi um pouco melhor. Se tivesse que colocar o vencedor no primeiro tempo, seria o Fluminense. Mas se você pegar os chutes a gol dos dois, tá muito parelho. O primeiro tempo foi muito parelho. O Fluminense encontrou uma certa dificuldade, mas conseguiu, se movimentando ali, encontrar algumas brechas, mas deu brecha também ao time do Bangu. A expulsão do jogador do Bangu. Quando aconteceu a expulsão, o Bangu estava na frente atacando, pressionando o Fluminense. Eu não sei se o lance fosse ao contrário, se o juiz teria expulsado o jogador do Fluminense no jogo contra o Bangu. Talvez se fosse jogo de 2 times grandes, ele expulsaria.
Mas eu não sei se fosse o jogador do Fluminense que tivesse feito aquela falta no jogador do Bangu, se ele iria expulsar. Uns expulsariam, outros não expulsariam, só dava o cartão amarelo. Mas como foi um lance rápido, onde o jogador do Fluminense estava indo em direção ao gol, já estava quase dentro da área, o juiz achou por bem interpretar que ele trocou a expulsão pelo gol. Foi isso que o juiz fez. Dá para criticar o juiz? Não dá para criticar o juiz. Então ele trocou, ele pensou, o jogador do Bangu trocou a expulsão dele pelo gol do Fluminense. E o jogador foi expulso, teve uma boa falta, bateu, o goleiro do Bangu fez uma grande defesa, a bola ainda bateu na trave e saiu. Terminou o primeiro tempo, como eu falei, jogo parelho, tanto o Fluminense poderia ter feito gol, quanto o Bangu poderia ter feito gol. No segundo tempo, aí é outra análise, porque mudou tudo. No segundo tempo, o Fluminense, com um a mais, o Abel tirou o Renato Chaves, voltou o time no 4-3-3, colocou o Robinho, deixando 2 jogadores abertos, mais o Pedro na frente, meio de campo com 3 e 4 na zaga. E o Bangu, na minha visão, o treinador do Bangu errou. Porque o cara que pensa no time do Bangu e poderia, num toque, botar um jogador no contra-ataque do Bangu na cara do gol era o Almir. Ele tira o Almir. Quando ele tira o Almir, ele tira o cara que pensa no time. Aí ele facilitou pro Abel. Porque aí não tinha, ele colocou o Marco Júnior jogador do Bangu, colocou um outro jogador ali no meio. Mas ele não tem o poder de criação do Almir. O Almir não precisava ficar correndo, era aquele jogador para receber a bola no contra-ataque e lançar alguém. Ele tirou. Então ele puxou o time do Fluminense para cima. Aí começou. O goleiro do Bangu, ele passa de bestial a besta em segundos. Ele faz defesas muito difíceis e nas bolas fáceis ele é uma mão de alface. No primeiro tempo ele já tinha feito alguns lances, ele fez grandes defesas, mas depois nas bolas mais fáceis ele dava um mole e no segundo tempo desandou de vez. No segundo tempo o goleiro do Bangu desandou de vez. Ia tomar um frangaço histórico, uma bola fraca, acho que é do Pedro, que a bola passou pela mão dele, quase que entra. Porém, além disso, a zaga do Bangu também desmantelou de vez. Deu o mole que o time do Fluminense precisava. Primeiro gol, um lançamento do Marlos, um cruzamento que não foi na linha de fundo, foi de entrada da grande área pelo lado esquerdo. O Marco Júnior de cabeça faz o gol. Na boa. O Marco Júnior, com aquela altura, ele não pode fazer um gol de cabeça. Se ele meteu o gol de cabeça, alguém errou. E a zaga errou, principalmente o cara que estava marcando no tempo de bola. O Marco Júnior é muito baixinho. Tudo bem que tinha o Romário, mas ele não é o Romário. Meteu a bola, pum, cabeça, saco. Falha da zaga do Bangu. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Segundo gol. Logo depois, meteu um gol aos 2 minutos, depois meteu outro gol aos 6. De novo, a zaga bateu cabeça, 2 jogadores tropeçaram, um outro lá, sobrou a bola o Marco Júnior. Ele conseguiu dominar, meio que atrapalhado, conseguiu virar o corpo, ajeitar o corpo, jogar para a esquerda e meter de canhota, tirando do goleiro. 2-0, mais uma falha da zaga. A impressão que deu que a expulsão abalou completamente o time do Bangu. O time do Bangu ficou transtornado e não voltou para o segundo tempo. 2-0, com menos de 10 minutos, aí ferrou. E não tinha um jogador pensante no time do Bangu, que era o Almir, aí não podia fazer muita coisa. Mas mesmo assim o Bangu ainda foi para frente, teve chances de chegar, teve uns 2 ou 3 bons chutes ali, que o Abel estava entrando em parafuso com o Jadson, que não estava ajudando a marcar. Quando teve a parada, aos 20 minutos, o Abel estava bolado, que ele não conseguia entender como é que o Fluminense, com um time a mais, estava dando brecha para o Bangu. E o Bangu teve chance, pelo menos, de fazer um golzinho, acabou não conseguindo. Só que aí depois, o Fluminense acabou fazendo o terceiro, numa bola, com o gol do Pedro, onde o Pedro entrou sozinho. Chutou, o Robinho chutou, que o Robinho entrou no lugar
do Renato Chaves, chutou, o goleiro na mão de Alface não defendeu a bola, sobrou pro Pedro. Finalmente o Pedro conseguiu fazer o gol, porque ele já tinha perdido pelo menos os 2 gols. E um pelo menos, não tinha como perder. Ele subiu, cabeceou pro teto, pro céu. Aí nesse, só tava ele, o gol, a trave em cima da linha, ele meteu, fez o gol lá. Abel tá dando moral pro Pedro porque não tem ninguém. Não tem ninguém para ajudar outro centroavante ali. Já tá na hora dele ver o Robinho como centroavante. Para esse futebol caseiro do Rio de Janeiro aqui, até vai. Mas quando começar o Brasileiro, Sul-Americana e pegar os times mais fortes na Copa do Brasil, não vai dar. O Pedro não dá. Não dá. Aí o Bangu já estava entregue, acabou saindo o 4º gol. Antes disso, teve uma falha grosseira no chute fraquinho, quase que o goleiro toma um pinto, conseguiu segurar a bola. Depois, um outro toque do Marlon de novo pela esquerda, que jogou muito bem pela lateral esquerda, encontrou o Marlon Freitas sozinho. O goleiro também não saiu, ficou olhando. O Marlon Freitas dominou mal, mas mesmo assim a bola ficou quicando e tocou, meteu o gol 4-0. Bangu entregue. Então, na minha análise, torcedores tricolor, infelizmente não estou podendo ir ao vivo. Primeiro tempo, jogo mais parelho, o Fluminense encontrou mais dificuldade, mas mesmo assim teve uma boa movimentação, conseguiu algumas brechas, deu brecha para o time do Bangu, deu brecha, não encontrou aquela facilidade do jogo da Copa do Brasil. Fica nítido que precisa de um centroavante, precisa ajeitar um pouquinho mais essa marcação e precisa ajeitar mais a volta dos alas. Mas o time do Fluminense está encorpando, está azeitando, os jogadores já estão mais entendendo mais o esquema com esses 3 zagueiros e ficou claro que o Fluminense precisa sim dos 3 zagueiros. Porque no segundo tempo, quando o Fluminense estava com 1 a mais, que o Abel jogou no 4-3-3, o Bangu, mesmo com 10, teve oportunidade de fazer o gol. Então, ficou claro que aquela marcação o Abel não gosta. Por isso que ele está jogando com 3 zagueiros para dar uma proteção melhor. E o Fluminense não tomou gol. Há algumas partidas que o Fluminense não toma gol. Outro detalhe. Então, primeiro tempo, jogo mais parelho. Os 2 times poderiam ter feito gol. O técnico do Bangu mexeu errado quando tirou o Almir. Facilitou para o Fluminense. Facilitou mais que o Fluminense meteu 2 gols em menos de 10 minutos. E o goleiro do Bangu entrou em parafuso, começou a errar tudo. E a zaga também. A zaga começou a bater cabeça, aí facilitou para o Fluminense, que tem uma maior categoria. Então, meus amigos tricolores, o Fluminense começou com o pé direito 4-0, que no primeiro turno ele começou perdendo, tudo bem que o time estava todo desmantelado, mas começou perdendo nessa, já começou ganhando 4-0 com o pé direito, 3 pontos, saldo 4, não tomou nenhum gol. Na média, no geral da partida, o Fluminense foi melhor, principalmente no segundo tempo, que o Bangu errou tudo, mas no primeiro tempo foi 55-45, 55 para o Fluminense, 45 para o Bangu. Foi um jogo mais parelho. O Bangu não ficou com medo, também teve essa oportunidade, também foi para cima. O técnico do Bangu errou e o Fluminense acabou ganhando. A expulsão, o juiz poderia expulsar ou não, mas aí vai do critério do juiz, também não se pode negar. Isso não quer dizer que se o time do Bangu tivesse os 11, não tivesse sido expulso ninguém, que o Fluminense não ia ganhar. De repente o Fluminense ganhar, mas não ia ser de 4-0, não ia ser. Se tivesse os 11 do Bangu, não ia ser os 4-0, porque o Bangu ia ter uma saída por contra-ataque, acabou não tendo, justamente pela saída do Almir e a expulsão de um jogador. Mas o Fluminense mereceu a vitória, palmas para o Fluminense, torcida tricolor, dá um alívio. O Fluminense está encorpando, está melhorando internamente o campeonato carioca e para os times meia bomba da Copa do Brasil. Com o início do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e os times mais fortes da Copa do Brasil, esse time do Fluminense
pela qualidade técnica, vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco. Principalmente na zaga e no comando de ataque. Principalmente na zaga e no comando do ataque. Os laterais, parece que o Gilberto já está começando a dar conta, os dois laterais esquerdos dão conta, o Richard consegue segurar, o Jadson joga bem uma, mais ou menos a outra, hoje eu não gostei muito dele, o Sornosa está se soltando, mas precisa de um cara mais de criação, quando pegar uma marcação mais pesada, e no ataque ali, mesmo o Marco Júnior jogando bem, tem que ter dois atacantes mais encorpados, O Pedro está destoando desse time do Fluminense. Então, meus amigos tricolores, essa foi a minha análise da boa vitória, não vou falar grande, boa vitória do Fluminense contra o Bangu. E desculpe não entrar ao vivo, eu sei que vocês estavam esperando. Porém, o sinal de internet aqui na região dos lagos está horrível. Não sei se foi por causa da chuva, mas está muito ruim. Eu até tentei, mas não consegui entrar ao vivo. Então aí vai a gravação, curtam, compartilhem, dê seu like. Eu vou agora ver o jogo do Botafogo. Terminando o jogo do Botafogo, eu tento entrar ao vivo. Eu entrando ao vivo, a gente bate um papo também pelo esse jogo do Fluminense. Mas eu vou tentar ao vivo. Se eu não conseguir, eu faço uma gravação e jogo no canal e aguardo os comentários de vocês. Um grande abraço, até mais, fui! E vamos ficar aí com o hino do Fluminense. Vamos lá! Grande Flusão, boa vitória, galera, boa vitória. Tamo junto, até mais, tchau, aguarde o próximo vídeo. Vou tentar entrar ao vivo após o jogo do Botafogo. Valeu, um abraço, tchau.